de que, do que veio, do que depois a gente veio saber, que era uma vala gigante com um monte de... Não tínhamos ideia, até porque esses não estavam na vala. O Luiz Eurico, por exemplo, não estava na vala, estava em sepultura individual. E alguns não estavam na vala. O Lana e a Sônia não estavam na vala. O Denis Casimiro, por exemplo, já estava, mas na época que nós fizemos a denúncia, a gente não sabia da vala, fiquei sabendo pouco depois. Então, eu fiquei em São Paulo, não voltei mais para Porto Alegre, a Yara também ficou lá, e nós começamos a fazer pesquisa nos cemitérios. Isso foi em abril, sei lá, não me lembro se eu fiquei direto o tempo todo em São Paulo ou não estou lembrada. Eu sei que uma vez que nós fomos ao cemitério, a gente levava flores e colocava em todos os túmulos. A secretaria do cemitério, assim, a administração é bem no alto, né? E aí nós vimos que tinha uns caras jogando no lixo nossas flores. Não, que coisa ridícula, né? Mas só podia ser que eles nos identificando, que óbvio que em algum momento isso ia acontecer. Aí nós resolvemos fazer a denúncia, então, e optamos pelo dia da votação da anistia, porque o projeto da lei da anistia dava aos familiares um atestado de morte presumida, né, ou paradeiro ignorado, que é a mesma coisa que o Código Civil dá, e na época a gente não aceitava. Então nós fizemos a denúncia no dia da votação da anistia. Aí que foi aparecer o inquérito, muito tempo depois, que apareceu o inquérito com nome falso. Quando eu tive acesso ao inquérito, eu já achava que eles iam ter trocado a foto, mas eles não trocaram. Ele tem as fotos do Luiz Eurico morto naquela pensão. Antes disso, nós fizemos cada coisa. A gente foi um dia no IML, então eu ia pedir para ver as fotos no IML daquele número, né? Se não me engano, era 582/72. O número daquele cadáver, cada cadáver tem um número, né? E eu ia pedir para ver aquele. Aí eles iam me mostrar, eu ia desmaiar, e o Fernando Moraes, que tinha umas maquininhas fotográficas pequenininhas, assim, ele era deputado, ele ia fotografar ali na confusão. Era ele, Marco Aurélio Ribeiro, Geraldo Siqueira, era um esquema ali que foi montado na porta do IML para a gente fotografar a foto. Mas aí eles disseram que não tinha foto do Luiz Eurico ali. Então, não aconteceu nada no esquema. E no IML essas fotos não apareceram, apareceram depois na Polícia Técnica e no próprio inquérito, né? No inquérito tem uma versão para a morte dele, de que ele teria disparado alguns tiros pelo quarto, depois ele envolve uma colcha que cobre o corpo dele, que tinha sinais de esfumaçamento, ele envolve aquela colcha, a arma naquela colcha para dar um tiro na sua cabeça. Só que a colcha estava assim, arrumadinha nele. E eu fiquei com essa versão de suicídio até 2014, entalado. Não, eu não acreditava, mas no fundo fiquei assim, eu não acreditava. Para mim ele tinha sido assassinado até por toda a montagem do lugar, porque como é que foi o processo. Aí eu entrei com pedido de retificação de identidade, reconstituição de identidade, retificação de registros de óbito. E aí as pessoas da pensão mudaram o depoimento, disseram porque aí o juiz determinou exumação em Perus, aí o primeiro corpo que se exumou não tinha o tiro que teria que ter na cabeça e tinha diversas marcas de fraturas, então a mulher da pensão mudou o depoimento, disse que o corpo dele tinha sido jogado da escada para justificar as fraturas. Cada coisa que aparecia mais me certificava de que, claro, ele tinha sido assassinado. Mas, no fundo da alma, eu pensava duas vezes se ele não tinha sido cercado e aí pudesse ter se suicidado, por mais que era ridículo aqueles tiros pelo quarto e aquela coisa de envolver a colcha na arma para se dar um tiro na cabeça. Mas, assim, prova concreta, eu só fui ter em 2014, quando eu pedi para os... ou 2013, quando começa a Comissão da Verdade? 2012. A Nacional, eu acho que é 2012.
E ela funciona até 2014. Então, em 2012, eu pedi ao Celso Nenevê, foi um período que nós conhecemos quando eu trabalhava ali na comissão constituída pelo Fernando Henrique, da Lei 9.140, que eu fiquei 10 anos naquela comissão, e a gente conheceu esse Celso Nenevê, que era um perito da polícia que nos ajudou imensamente em muitos casos. E tanto que eu conheci ele esses anos todos, eu nunca tinha dado para ele, nunca tinha pedido que ele fizesse um laudo do Luiz Eurico. E aí ele fez o laudo e depois eles foram trabalhar na CNV, ele e os outros 2 profissionais que fizeram com ele. Então esse laudo acabou sendo um laudo da CNV, onde ele ponto a ponto desmascara, do ponto de vista técnico, o tal do assassinato. E até hoje eu tenho um atestado de óbito com a versão de suicídio. Isso é uma coisa triste. Mas até hoje eu tenho isso. Nem isso a comissão, na verdade, não fez. Por mim, nem pela história. E você, aí no sepultamento você conseguiu fazer, no caso dele? Sim, aí em 82, no 10º ano da morte dele, eu peguei aqueles ossos, ainda era ditadura, né? Era diretor do IML, o Archibata, foi ele que me entregou, o Archibata que me entregou os ossos do Luiz Eurico. E trouxe para Porto Alegre. Teve um ato aqui na Assembleia Legislativa e ele foi enterrado aqui no cemitério. Ele é considerado morto, né? Não considerado desaparecido. Né? E, assim, hoje em dia a legislação diz o seguinte: na época que nós fizemos os nossos dossiês, tem um que o Dom Paulo prefacia, né? O primeiro pequenininho que a gente fez, que é um vermelhinho, depois eu vou te mostrar, que é bonitinho de ver a diferença dos nossos dossiês. Esse segundo, que foi que a gente fez na véspera, lá da Lei 9.140, o Dom Paulo prefaciou para nós. Ali a gente colocava 144, se não me engano, desaparecidos políticos e mortos. Então nós dividimos em mortos em função da repressão. Nesses em função da repressão, por exemplo, estavam alguns que a gente não tinha certeza, tipo a Zuzu Ângel estava ali nessa categoria. E os desaparecidos. Nós não tiramos o Luiz Eurico da lista dos desaparecidos, porque a gente achava que era muito emblemático, assim, de mostrar como é que tinha sido enterrado e desaparecido um desaparecido político. Então nós deixamos ele nessa lista. Quando foi ter a Lei 9.140, em 95, o Zé Gregório pegou a nossa lista de desaparecidos e colocou na lei, assumindo a morte daqueles, dos 144 nossos, acho que ele botou 136. Um estava errado, que foi um nome que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio incluiu, foi uma briga violenta nossa com eles, mas enfim, estava errado, foi. Essa pessoa apareceu viva depois. Não, apareceu morta por outras circunstâncias. Então, umas 135 nomes estavam na lista e ele criou essa comissão para examinar novos casos. Essa comissão que eu fiz parte durante 10 anos. De lá para cá, a legislação mudou. Hoje em dia, se tu não tem corpo, é desaparecido. Então, mortos oficiais cujos corpos não foram entregues à família são considerados desaparecidos pela nova legislação. E aí o crime não prescreve, né? Porque tortura e desaparecimento são crimes imprescritíveis. Do ponto de vista jurídico, é mais fácil tu tentar um processo na justiça se não tem o corpo. No meu caso, por exemplo, não consigo nem mudar o atestado de óbito. Apesar de, inclusive, de eu ter descoberto muito depois que o Ustra morreu, que o Ustra incluía o nome do Luiz Eurico entre os mortos em tiroteio. Ele deu um susto quando eu vi isso, porque então ele assumiu uma versão diferente da versão oficial, né? Porque a versão oficial sempre foi de suicídio. Esse inquérito, inclusive, estava dentro dos arquivos do DOPS, quando foi aberto os arquivos do DOPS
Porque você, na realidade, são poucas informações concretas, né? Não, da morte dele eu até hoje não sei. Não tem informações. Da morte dele até hoje não tem informações. Só sei que a cena da morte dele foi montada, como eu supus durante muito tempo e como o laudo do NNV comprovou, por diversas características da cena da morte que é fotografada.